Vamos começar, Antônio Tilemon. Queria que você iniciasse falando dessa sua iniciativa de ter se candidatado a esse cargo de presidente. E os dois candidatos que passaram por aqui, Tilemon, foram muito questionados por nós, inclusive pelos jornalistas que estavam no estúdio, pela ausência ainda de propostas concretas. Queria saber se você já tem uma plataforma pronta. Na verdade, Juliana, você deve se lembrar que eu estive aqui há 40 dias atrás e já naquele dia eu já comecei a apresentar minhas propostas, né? Trouxe todas aqui para discutir e a minha intenção é justamente essa, levar a conhecimento do público para que o público possa julgar se são as melhores ideias. Eu não estou dizendo que você é eleito presidente, eu estou colocando o meu nome para a apreciação da Assembleia Geral, apresentando as minhas propostas para que o sócio do Bahia decida. As propostas de Tilemon são as melhores, então eu voto nele. Se não são as melhores, ele evidentemente que vai apoiar um outro candidato. Nelson Dito, fiquem à vontade. E aí, Tilemon, é o seguinte, eu queria fazer a primeira pergunta que tem muita gente, muitos torcedores e o pessoal das outras chapas também fazem, que é o seguinte, eles acusam eventualmente o senhor de que era comentarista da rádio e que não nesse tempo de que a gestão MGF, a famosa MGF, vinha já sendo criticada, o senhor não teria tido essa postura tão crítica em relação e agora está querendo surgir como candidato e eles não, eles dizem que eles já têm, ao mesmo tempo que você surge como nome novo, isso pode ser uma coisa positiva, eles dizem que já tem histórias e serviço prestado no Bahia. Eu queria saber como é que você enxerga essa situação. Bom, eu não discuto se eles têm serviço prestado ou não, porque eu acho que até deve ter. O que ocorre é que, por exemplo, na Rádio Metrópole eu sempre fui um crítico, principalmente dos times de futebol armados pelo Bahia. Ninguém estava discutindo política desportiva do Bahia nesse período, não houve uma rádio sequer. As rádios começaram a discutir o problema da situação política do Bahia a partir do momento que veio a intervenção, né? Então, nesse momento aí, eu também comecei a expor meus pontos de vista. Agora, sempre fui crítico da administração, porque é uma administração que, inclusive, sempre contratou mal. Eu acho que um dos grandes problemas da administração passada é exatamente isso, não tinha uma boa assessoria. E essa falta de uma boa assessoria veio prejudicar e muito, inclusive, o ex-presidente. Fora as coisas de desmando que são acusados aí, que eu não tenho condições de provar ainda, né? Porque o relatório da auditoria ainda vai aparecer. E quando esse relatório da auditoria aparecer, se eu estiver na presidência, eu não vou tomar conhecimento que os outros não. A primeira coisa que eu vou determinar é que a assessoria de imprensa passe para toda a imprensa esportiva, me arranje uma cópia, mas ao mesmo tempo passe para todo mundo. Porque a nossa visão é de que o Bahia tem que ser um Bahia democrático, um Bahia transparente, um Bahia com ética, um Bahia decente, né? Fazendo com que o clube passe a ter tudo aquilo levado ao conhecimento do seu dono, que é a sua torcida. Então, as coisas não podem ficar dentro de gaveta ou debaixo de tapete. Elas têm que vir a público para que o torcedor tome conhecimento. Eu sei que isso pode até prejudicar um pouco a imagem do clube, mas certamente não fui eu quem plantei isso, né? Então, se vier a pública, porque foram fatos apurados e comprovados. Mas tem que vir. Eu acho que não pode ficar guardado a sete chaves, não. Ô, Tilemon, há 40 dias atrás você esteve aqui, como você mesmo falou, e nós tratamos sobre isso, sobre a questão de ser empresário, procurador de jogador. E você, na ocasião, falou que você, inclusive, estava afastado, quem tratava disso era o Antônio Terceiro e o Antônio Gustavo. Mas uma outra reclamação hoje é que você é procurador de jogador, empresário de atleta, como é que quer ser candidato à presidência do clube? Eu não tenho o menor problema com relação a isso, porque eu tenho 37 anos de rádio, 20 de assessoria esportiva de empresário, a se completar no próximo dia 31, né? A empresa faz 20 anos, e eu quero que apontem algum erro cometido por essa empresa que sirva de uma crítica que possa denegrir a minha imagem. Nós já tivemos mais de 150 jogadores na empresa, né? Me diga um deles que saiu reclamando que Antônio os lesou, que não defendeu corretamente os seus interesses, né? Que lhe prejudicou, que lhe deu algum prejuízo. Me aponte um clube que possa dizer, não, essa empresa prejudicou. O Bahia prejudicou, o Vitória prejudicou o Santos, o Cruzeiro. Nós nunca chegamos a tirar um jogador sequer, como fazem hoje, atualmente estão fazendo no Bahia, que perde vários jogadores da base. Claro, o Bahia está errado, porque o Bahia deixou de recolher o FGTS, então tem que pagar pelo erro. Mas eu entendo, o Antônio sempre entendeu que o Bahia e qualquer outro clube do futebol brasileiro é parceiro, não é inimigo. Para você chegar no clube, não, você está em condições de ir embora, vamos embora. Eu acho que não se deve agir dessa forma. O clube é parceiro, não é inimigo. Então, esse é um aspecto que não me preocupa, por quê? Porque eu, por exemplo, hoje, sou mais preparado também nesse sentido. Um dos candidatos aí, que vier assumir o clube, conhece o mercado, tem relação com os dirigentes do futebol brasileiro, tem relação com os empresários, os principais empresários do futebol brasileiro. Como é que eles vão contratar se não conhecem ninguém?
se o Bahia precisa de um choque também no seu elenco de futebol. Eu só queria fazer um acréscimo. Você fez um documento se comprometendo a não contratar jogadores da Antônios, caso... Porque houve essa polêmica. Vai querer beneficiar a Antônios. Então eu registrei um documento no cartório de registro de títulos e documentos, que eu vou apresentar aqui publicamente numa próxima oportunidade, porque está no cartório, não está registrado ainda, mas eu já encaminhei para o cartório, tem o DAGE já pago, o DAM, melhor dizendo, já pago. Não, o DAGE, documento de arrecadação judiciária. Eu tenho o DAGE já pago, está lá para registro e eu já publiquei essa carta, inclusive, nas redes sociais. Você continuaria, então, sócio da empresa? Não, Antônios? não posso. É incompatível. Já me afastei da minha condição de comentarista da Rádio Metrópole desde o dia 17, logo após o encerramento da Assembleia Geral que reformou os estatutos, por entender que aquilo ali seria visto de uma forma equivocada, como se eu estivesse me aproveitando do tempo que eu tinha todas as noites, 3 horas de relógio, que é um tempo razoável, né, para fazer campanha. Então, no sentido de dar mais equilíbrio à campanha, os candidatos terem o mesmo espaço de tempo, eu me afastei da condição de comentarista, estou aqui como convidado, onde for convidado irei, né? Inclusive torço para que os debates cheguem logo, para que o torcedor possa perceber a diferença de conhecimento do Bahia, principalmente conhecimento interno do Bahia, da minha candidatura com relação às outras, né? Do meu conhecimento do futebol, que é o que precisa agora, de uma pessoa experiente no meio do futebol. Porque quando o eleito, um desses dois sendo eleito, né? Se vier a ser eleito, como é que eles vão partir para o mercado para contratar se eles não conhecem ninguém? Então, eu acho que isso facilita também a minha condição de empresário. Só para concluir, você se afastaria, então, da Antônios, na frente da Antônios? Dia 31 agora eu me afasto provisoriamente, porque se eu perder a eleição eu posso voltar, né? E a partir do dia de eleito eu me afasto definitivamente. Ao mesmo tempo que o senhor iria se afastar, não contrataria jogador da Antônios para o Bahia. O documento por exemplo, nesse sentido, o documento é não contratar jogadores. Ocorre que quando eu publiquei esse documento, aí já vem versões contrárias, né? Tipo, se for um bom jogador, tem que contratar. É isso que eu ia perguntar. Jorge Wagner, por exemplo, que é um jogador que a torcida do Bahia sempre pede. E a outra coisa, a situação de jogadores que estão do clube, por exemplo, Feijão, que é um xodó da torcida, um novo xodó, e é também representado pelo Antônios. Como é que seria essa situação? Não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Não é porque ele é da Antônios, é representado pelo Antônios, que eu vou criar algum problema para o clube ou para ele. Eu tenho que me posicionar como presidente do clube. Aí, como presidente do clube, eu tenho que olhar os interesses do Bahia, né? Os sócios que continuarão a tocar a empresa, que cuidem dos interesses dele. Agora, já está claro isso, de que eu não quero contratar ninguém da Antônios para exatamente não continuar essa conversa fiada de que eu tenho 37 anos de radialista. Você acha que eu saio para um negócio desse, querendo me candidatar a presidente, para fazer uma loucura como os outros estavam fazendo aí? Defender interesses próprios? Só se eu fosse um louco, um destemperado, né? E tem a história da mulher de César. Eu tenho uma chance, hein? Não, a história da mulher de César, né? Não só aparecer. Eu tenho uma chance agora de colocar meu nome na história do futebol da Bahia, né? Conceituado como radialista, conceituado como empresário, e por que não tentar ser conceituado como dirigente de clube? Foi uma decisão assim, de última hora que você tomou, todos nós sabemos, foi uma coisa que veio em você assim, você candidato a presidente do clube, por que isso, né? Me diga uma coisa, quando é que eu podia ser? Antes, quando foi que houve eleições um conselho que existia no Bahia que você tivesse condições de disputar Mas eu falo assim, pau? você já tinha pensado nisso antes? Alguma o meu projeto era para 2014. Porque eu não sabia que ia ter eleições agora. Não imaginava que a intervenção viesse realmente a ter um trabalho que chegasse até o final. Eu desconfiava de que quando o interventor foi nomeado, que pudesse ser cassado e o interventor saísse. Em 24 horas, como já aconteceu antes, na madrugada. Duas vezes, então, exatamente por isso que eu me lancei na frente. Quando eu percebi, né, é questão de pressentimento até, de que lá na frente, eu acho que vai ter eleição. Então agora eu posso realmente me atirar nisso aí, porque eu preciso botar minha cara. Eu sou o único que não é conhecido como dirigente, né? Essa experiência para mim é nova. Então, qual foi a minha linha de raciocínio? Eu sou um cara ficha limpa, não tenho do que me acusem, então vou botar minha cara para bater. Como até agora, a única coisa que disseram porque é empresário de jogador de futebol. Quer dizer que ele teria que ser um empresário descarado, safado, para merecer. Se eu me acho um empresário correto, não vejo problema nenhum de me candidatar. Ô Tilemão, aproveitando um assunto que você já tocou aí sobre a questão da divisão de base do Bahia, etc. Teve muitas polêmicas recentes e tal. Na questão do Gabriel, na venda de Gabriel, ele era um jogador da Antônios e depois ele, pelo menos para a torcida, pareceu que ele, do nada, ele deixou de ser e teve aquela negociação que foi muito questionada. Afinal de contas, o que aconteceu? Eu acho que, na realidade, houve uma coisa proposital. Porque o ex-presidente foi quem descobriu o Gabriel para o futebol. Uhum. Então, quando houve aquela história de que estava chegando a Caut e outras empresas, né, começaram a trabalhar no sentido de tirar os jogadores da Antônios
jogadores que eram ligados ao Bahia, tirar do Antônio porque sabiam que com a gente ia ser difícil estabelecer algum tipo de contrato que alguém levasse vantagem de forma não correta, né? Então, eu acho que isso foi proposital. E o primeiro jogador que tiraram do Antônio foi exatamente Gabriel por isso. Porque ficava fácil para o presidente convencer a Gabriel a sair. Ele foi descoberto por ele num baba. Isso aí é público. Todo mundo sabe que o presidente Marcelo Guimarães Filho foi quem descobriu o Gabriel num baba de... Grande feito da gestão dele, talvez tenha sido isso. Eu penso que tenha sido nesse sentido, de que, como seria difícil, né, convencer a gente a aceitar um determinado tipo de contrato, eu não vi, não gosto de falar sobre o que eu não vi, mas dizem, inclusive, que esses valores não entraram na conta do Bahia. A auditoria parece que está cabeluda mesmo. Então, iriam propor isso a gente? Tenho certeza que não conseguiriam fazer isso. Tilemon, queria ouvir suas propostas agora. A gente sabe que você já as tem, tanto que já mostrou aqui em uma primeira oportunidade e o torcedor está pedindo aqui através do Twitter. Eu vou dar uma pescadinha aqui, porque não há memória que suporte tanta coisa aqui anotada. Bom, gestão transparente com publicação mensal dos balancetes, o que entrou, o que saiu e para quem saiu. Outra coisa, pretendemos também fazer um balancete de orçamento, publicar o orçamento. Por exemplo, o mês vai começar, esse mês nós temos que gastar X. Né? E depois publica para a imprensa o que realmente foi gasto, a quem pagou, para onde saiu. Conselho Deliberativo atuante, sem indicação de amigos de bairro, amigos próximos. Tal. Eu, por exemplo, tenho feito o seguinte, muita gente pode pensar que é oferecer cargo no Bahia, não é. A minha ideia é fazer uma equipe transparente, uma equipe aberta. Eu tenho comentado o seguinte, se você é sócio do Bahia, está em dia há mais de um ano, porque para essa eleição os votados, os que serão votados terão que ter um ano no mínimo de condição de filiação, né? Então, se você tem mais de um ano de sócio, quer participar da vida ativamente do clube, você pode ser da nossa chapa do Conselho Deliberativo. É só entrar em contato conosco que nós vamos botar. Ou seja, eu não tenho receio de quem vai fazer parte da minha chapa. Eu não quero fazer uma chapa formada por amigos como o Bahia sempre foi dirigido. Né? Então, essa é uma colocação que eu queria fazer. A redução drástica... E até hoje o balanço do ano passado não foi prestado, que deveria ser em abril. Exatamente, estatutariamente diz que é em abril. Que é importante comentar. A redução drástica de salário de dirigentes, hoje um diretor que não é presidente ganha 25, 30 mil no Bahia. Tinha um diretor recente que estava na base, que trabalhou na emissora de televisão, ganhava R$ 1.800 na emissora de televisão, foi ganhando 25 mil no Bahia. Então, tem que ter uma redução drástica nisso aí, né? Acho que nem seria o do presidente 25, 30 mil, né? Acho que é um pouco exagerado, mas você poderia achar bons profissionais no mercado ganhando entre 5 a 15 mil técnicos para o setor financeiro, né? Para o setor de marketing, para o futebol e tal. Bom, reorganizar as finanças, é claro que isso aí nem se discute. Um clube que arrecada 70 milhões anuais não pode terminar, na minha visão, não tem como terminar o ano devendo 10 a 13 milhões. Alguma coisa não está funcionando aí. Como disse um colega nosso, parece conta de macaco, né? Não bate. Você fatura 70 e termina o ano devendo 13. Então, estou gastando exagerado ou estou desviando. Ou uma coisa ou outra. E se exaltava que era o recorde de orçamento na história do Bahia nos últimos anos. Pois é, mas sempre terminando no negativo. Entrava 70 e se gastava 10, foi o prejuízo de 10 milhões foi de 2011 e de 13 milhões de 2012, ou seja, 23 milhões de prejuízo em 2 anos. Pois é. Né? Uma outra coisa é promover uma redução do quadro de funcionários. Hoje, a gente tem uma lista lá enorme, que o RATS publicou, né? De muitos funcionários. Os principais deles trabalhavam na sede do Mundo Plaza, onde se diz que lá tem mais funcionários do que cadeiras e mesas. Ou seja, tinha muita gente em pé, não fazendo nada e ganhando as custas do Bahia. Eu queria até antecipar uma coisa aqui, que uma das minhas primeiras decisões será: não tem perdão para quem não colaborou com a interventoria. Quem passou 30 dias afastado, seja quem for, será demitido. A forma como é que vai ser feita a demissão, a gente vai ter que conversar. Mas esse é um aspecto que eu acho que não pode ser perdoado. Porque não houve comprometimento com a intervenção com o clube, e sim com o interesse de alguém, né? Então, esses que realmente estavam fora do clube, passaram fora do clube, o pobre do interventor, coitado, tentando convocar os caras para trabalhar, não conseguia nem um número de telefone, um e-mail para poder se comunicar com o funcionário para que ele voltasse a trabalhar. Estavam de férias alguns deles. Eles deram férias a eles mesmos, né? Não, ao mesmo tempo, dos mesmos setores. Exatamente. 30, 40 pessoas que não vão lá funcionar e o interventor, sem poder tomar a menor providência possível, ele não podia tomar.
porque não encontrava esses funcionários. Então, para esses aí não tem perdão. Não tem perdão. Suspendeu os pagamentos dos acreedores durante 30 dias para que seja feita uma análise criteriosa de todos os compromissos que o clube tem a cumprir. Existem contratos fantásticos no Bahia. Dizem que a pilha de contratos, eu não vi ainda, porque naturalmente só vai me ser levado a conhecimento se eu chegar à presidência, que é uma pilha de contratos enorme. E uns contratos, por exemplo, dizem que o Bahia é Nike. O Bahia não é Nike, o Bahia é Netshoes. Né? Dizem que o Bahia tem um contrato com a Brahma, não é com a Brahma, é com a distribuidora de cervejas. Que tem, inclusive, uma comissão fantástica, uma empresa chamada, me esqueço agora o nome da empresa, tem uma que, alguma coisa assim, isso. que tem uma comissão de 25%. Quer dizer, se tem um contrato, vamos dizer, se tem um contrato de R$1 milhão, essa empresa só nesse contrato recebe 250 mil. Então, essas coisas todas precisam ser verificadas, né, para que sejam corrigidas. E, enquanto isso, ninguém recebe. A prioridade para pagamentos é o elenco de jogadores de futebol profissional, os funcionários e os jogadores da base. Nesses 30 dias, esses aí não sofrem solução de continuidade. Né? Eles estarão recebendo assim que o clube consiga recursos, porque realmente os cofres do clube estão combalidos. Bom, esse aqui é um ponto que eu considero importantíssimo. Rediscutir o contrato firmado com a Arena Fonte Nova, por aquilo que eu já tinha dito aqui outra vez. A Arena Pernambuco foi construída pela mesma Odebrecht que construiu a Arena Fonte Nova. Ela paga ao Náutico 15 milhões anuais. Com todo respeito ao Náutico, o Bahia é um clube que tem maiores tradições do que o Náutico no futebol brasileiro. E o Bahia recebe 9. Nem se compara, não é verdade? E o Bahia recebe 9 milhões anuais. 9 milhões anuais, que divididos em 12 parcelas, porque antigamente, torcedor, você ia para o jogo e sabia que o Bahia daquele jogo ia ganhar alguma coisa. Hoje não é assim. O Bahia joga e não recebe daquela partida. Né? O Bahia recebe uma cota contratual de um contrato de um ano, 9 milhões de reais, dividido por 12 são 750 mil. Você não paga nem a metade da folha. A folha do Bahia hoje de jogador é de 2 milhões de reais. Então você não paga nem metade da folha. Quer dizer, que loucura. Teria uma porcentagem acima, me parece que de 30 mil torcedores. Mas que não chega muita coisa. Por que não tem ido 30 mil pessoas? Por que não tem ido 30 mil pessoas? E o preço do ingresso também? É isso que eu ia dizer. Por que não tem ido 30 mil? Como seria comum nos jogos do Bahia? Porque o ingresso é muito caro. Esse valor seria revisto na sua gestão? Eu acho que... eu ia chegar lá, Juliana. Tem que ser revisto tudo. Com relação à Arena Fonte Nova, é tudo. Por exemplo, o ingresso de R$165 para um setor privilegiado, o povão não pode ir. O ingresso de R$70 ainda é caro. Eu acho, por exemplo, que a gente tem que tentar ver juridicamente se é possível isso, tentar remanejar o TOB para um novo programa de fidelização, com um outro nome. Esses que já são TOB hoje seriam relocados, porque o TOB foi uma negociação também equivocada. Passaram o direito do TOB para ali na Fonte Nova. Né? Sem passar pelo Conselho, sem passar pela Assembleia, e ninguém sabe onde é que está esse dinheiro. Não aparece também nas contas do clube. Esse dinheiro do TOB, arrecadado com os torcedores que se filiaram ao TOB. Então eu penso em extinguir o TOB, ou seja, acabar com o TOB, mas esses que já são TOB hoje, venham para um novo programa de filiação, talvez assim, Arena Tricolor, Fidelidade Tricolor, alguma coisa nesse sentido. Criar um programa novo, né? E fazer com que também os sócios patrimoniais possam ter direito ao desconto, porque isso é lei federal. A Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, uma das duas fala sobre isso. Que o sócio de clube tem direito a desconto no estádio. Sim, está na Lei Pelé. Então, o que você tem que fazer? Exigir que a Arena Fonte Nova reconheça os sócios patrimoniais do Bahia e dê descontos a ele, para que eles possam pagar a metade do valor do preço dos ingressos, né? Para que ele possa frequentar o estádio. Tilemão, informação. O presidente da Arena, Frank, me contou... Ele está saindo, né? Que, está saindo. Ele vai para uma outra empresa, quem vai assumir é Marcos Lessa, me parece. Então, você já está antecipando tudo. Mas ele disse que promete ter um desconto para os sócios patrimoniais, essa enxurrada de novos sócios, e também tem informação nova de bastidor que parece que eles vão reservar o anel de cima, o terceiro anel. No norte, atrás do gol, no terceiro anel, parece que vai ter um valor de R$30 a inteira. Alguma coisa precisa ser feita, porque o torcedor do Bahia, que sempre encheu o estádio, né? Hoje você está vendo aí, o Bahia jogou a última partida da Fonte Nova, 10 mil e poucos, 12 mil e poucos pagantes. É só a elite, vai. Porque não suporta. O futebol hoje está elitizado. Essa é uma grande verdade. Né? Com a construção das arenas, com o padrão FIFA, por exigência de padrão para a Copa do Mundo, acabou sendo, eu não posso desconhecer isso, que é uma obra cara. Né? E quem investe quer retorno. Isso aí é dinheiro de Odebrecht, dinheiro de OAS, quer dizer, eles fizeram uma parceria pública-privada. Governo do Estado. Né? Governo do Estado, governo federal. Então, quem faz isso tem que tirar o seu retorno. E para tirar o seu retorno, vai estabelecer um preço de ingresso considerado muito elevado. Mas tem que se pensar em alguma alternativa, um anel, desconto para o sócio patrimonial do clube. O que não pode é continuar do jeito que está. Por exemplo, o jogo Bahia e Portuguesa, que será aqui na próxima quarta-feira.
poderia ser em Pituaçu. Porque o estádio com a Arena Fonte Nova, o contrato com a Arena Fonte Nova determina que o Bahia faça um número de partidas. Tenho certeza absoluta que ninguém estava pensando que o Bahia ia disputar a Copa Sul-Americana. Então essa Copa Sul-Americana não deve estar incluída no contrato com a Arena Fonte Nova. Então seria a hora de botar o Bahia para jogar em Pituaçu a R$30, né? Com meia a 15 ou a 40, com meia a 15 a 20, para o torcedor encher o estádio e o Bahia ganhar um dinheiro extra. Porque não exige... É um jogo que tem pouco atrativos, né? O Bahia já classificou praticamente ontem. Que eu acho que o Bahia horário tarde. Acho que até tem atrativos, sabe, Nelson? Mas o que eu acho é o seguinte, é que como ele não está inserido no contrato com a Arena Fonte Nova, poderia se dar a oportunidade do Bahia jogar em Pituaçu, que as despesas para o Bahia são menores, sim, e a arrecadação seria bem maior, né? Então eu acho que isso é uma coisa que precisa realmente ser discutida com a Arena Fonte Nova. Não chegando a um acordo com a Arena Fonte Nova, tentar com o governo do estado um comodato que possa administrar Pituaçu por 40, 50 anos, o Bahia pelo menos fazer alguns jogos em Pituaçu, porque já existe um contrato com a Arena Fonte Nova que precisa ser cumprido. Né? Mas o Bahia, principalmente, treinar a equipe de profissionais de Pituaçu, porque senão o Pituaçu vai acabar aí virando o antigo Pituaçu. Tilemon, queria pedir para você continuar as propostas para a gente encerrar esse bloco, para a gente dar uma adiantada nesse quesito, que ainda tem muitas outras perguntas. Eu estava entrando no negócio do comodato, que, por exemplo, o Botafogo do Rio paga R$45 mil ao governo do estado do Rio para ter o aluguel do Engenhão. O Bahia poderia fazer isso. O Bahia não vai ter condições de concentrar em Dias Dávila 1h30 de Salvador com o trânsito terrível que está. O time não chega na Fonte Nova na hora do jogo. Esse é outro ponto polêmico. Então, a cidade tricolor vai ter que ser bem pensada, bem analisada, porque, inclusive, um estudo técnico diz que a cidade tricolor tem que ter, no mínimo, 150 funcionários, pelo tamanho da área, pela extensão da área, que são mais de 300 mil metros quadrados. Né? O Fazendão são 100 e poucos mil. Então, você... tem que também analisar com muito cuidado a cidade tricolor, que tem, inclusive, um hotel praticamente de 5 estrelas, quando ele estiver realmente concluído, para a concentração, mas não há como você concentrar o time na cidade tricolor se você tem uma distância enorme até ali na Fonte Nova, com o trânsito de Salvador, do jeito que está cada dia pior. O Bahia concentra ali no Hotel da Bahia. Continuar concentrando no hotel. É isso que eu estou dizendo. Tem informação sobre a cidade tricolor, inclusive, de bastidor também, que parece que ela já está pronta há alguns meses, mas falta pela manutenção, falta que seria tão alta, o Bahia ainda não se mudou. Porque o Bahia negociou com a OAS a estrutura física, mas a parte de mobiliário, que foi orçada, me parece que em R$3 milhões, ainda nem se iniciou. Então tem isso. Então, esse é um entrave também para uma inauguração assim, já mais próxima da cidade tricolor. Eu queria também fazer a criação do Museu do Bahia. Isso me foi chamado a atenção pelo ex-jogador Osni Lopes, no evento da Confraria do Esporte. Vocês conhecem o Fred do Chame Chame? E nesse evento da Confraria do Esporte, que é anual, o Osni focalizou esse ponto e eu acho que ele tem toda a razão. O Bahia não preserva os seus troféus, né? Não tem uma história guardada. Então, como a cidade tricolor tem terreno demais, pode-se fazer um museu lá dentro e para a visitação, o torcedor paga uma taxa simbólica, né? E frequenta a cidade tricolor, para poder tentar chamar o torcedor para ir lá, para conhecer a cidade tricolor, que é uma obra muito boa, realmente, um negócio bonito, de primeiro mundo. O Bahia tem um excelente centro de treinamento, mas a gente precisa aproximar o torcedor desse centro de treinamento para que ele conheça a verdadeira história do clube, através do museu, que eu pretendo realmente colocar em prática. A criação da Fundação Esporte Clube Bahia, para que possa promover a integração social de jovens de comunidades carentes e ter direito a recursos do governo federal. O Ipiranga, de Emerson Ferretti, ganhou outro dia, por um projeto que ele tem, me parece quase R$500 mil. Lei de incentivo, E o Bahia não explora isso. Uma marca como o Bahia não tem um projeto que possa ser levado ao governo federal para que o Bahia tenha recursos, né? E através desses recursos possa dar uma melhor sustentação para o jovem o jovem carente que quer ser jogador, ele poder ser testado nas divisões de base do clube, né? Também a criação, isso aqui é um negócio interessante. Através do website, do site oficial do Bahia, nós criaríamos um programa para o presidente conversar com o torcedor. Porque, por exemplo, hoje, em campanha, eu estou no Facebook, nas redes sociais, mas você assumindo o cargo, você vai ter pouco tempo para isso. Então, eu pretendo criar o programa Papo de Tricolores, através de uma rádio web, que será colocada no site do Bahia. Eu vou disponibilizar 1h30, 2 horas, isso a partir do 60º dia de empossado, porque eu já tenho uma noção exata, com 60 dias, do que realmente aconteceu dentro do clube, do que é que eu posso falar e tal. Então, eu colocaria uma linha, essa linha seria colocada no ar, nada de eu tirar para escolher quem é não. Fica lá no ar. Tocou, eu atendi.
presidente, quero conversar, quero saber sobre isso e aquilo. Não teria a menor possibilidade, o programa seria sem a menor possibilidade de filtrar quem está na linha. Responderia tudo, Responderia tudo, porque o nosso lema é esse, é transparência. Ô Tilemão, aproveitando uma proposta que eu recebi também por e-mail do senhor, tem uma proposta que é a seguinte, me chamou a atenção, eleição sem reeleição e mandato de 4 anos. Mas isso não posso fazer mais nada. É isso que eu ia perguntar, se mudaria o estatuto de novo. Não, eu acho que o estatuto é bom. Tem 2 aspectos do estatuto que eu discordo. Um é a forma como se escreve a chapa de conselho. Você tem que colocar 100 nomes e esses 100 nomes tem que providenciar certidão negativa de justiça eleitoral, de justiça federal, estadual, civil, criminal. O espaço de tempo é muito curto. Antes de eleito? Antes de eleito. É por causa da ficha limpa que eles... Mas o correto seria o seguinte, você apresenta os 100 nomes e os que forem eleitos terão que ser empossados. Depois checaria. Checariam e trariam os seus documentos. Quer dizer, você vai pegar uma ruma de papel lá na interventoria que não vai ter valor nenhum. Porque não serão todos os 100 que serão eleitos. Haverá a proporcionalidade e com isso, alguns da minha chapa não serão eleitos, alguns da chapa do Schmidt não serão eleitos. Então, para que esse montante de papéis, né? Certa burocracia. Num momento como esse, né? Entendi. Então, isso entrava um pouquinho. E a questão do mandato, que realmente muita gente questiona se 1 ano e 4 meses é pouco, se 1 ano e 4 meses é muito, é bom. Eu concordei com essa aprovação, então eu vou cumprir 1 ano e 4 meses. Né? Eu não quero esse negócio de que é um sonho pessoal meu, 6 meses para mim tá bom. De forma nenhuma. Aí eu estaria pensando em mim. Eu tenho que pensar no Bahia. E para pensar no Bahia, 1 ano e 4 meses é pouco, mas eu me submeti às regras do jogo. Então, tentaria mudar em sendo presidente? Isso aí é uma outra história. Isso aí, quem estiver, eu, o Schmidt ou o Rui Cordeiro, quem estiver pode pensar lá na frente. Mas não é coisa para ficar se pensando agora. Eu acho que nesse momento é fazer um bom trabalho, uma boa gestão em 1 ano e 4 meses para convencer a torcida. Não, esse é um bom presidente. Se alguém estiver exercendo a presidência de forma satisfatória, o próprio torcedor vai se manifestar, né? Com certeza. Entendeu? Eu vou pedir um break agora, a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí. Volta, daqui a pouco você vai saber as novidades do time do técnico Caio Júnior para o final de semana. Tem também a vitória do Bahia diante da Portuguesa. Faltam 2 pontos para você complementar suas propostas. 4 pontos aqui. A publicação mensal da relação de atletas da base com todos os seus agentes, quer dizer, os seus procuradores, e relação completa de direitos econômicos e respectivos parceiros. Isso para deixar bem transparente quem é dono de quem. Né? O empresário fulano de tal foi quem trouxe o jogador tal, então ele tem um contrato de parceria com o clube que ele vai receber X% no momento em que ele for negociado. Então faria uma publicação mensal para poder você causar transparência também nesse aspecto. O outro é a criação de um núcleo de eventos dentro da estrutura do departamento de marketing que promoverá ações que permitirá uma maior confraternização dos tricolores. Hoje não existe mais a sede de praia, mas a gente teria que identificar um local que quando o Bahia for jogar fora, nesse local tem um telão e que os tricolores possam se reunir, né? Possam assistir o jogo um junto ao outro, torcer da mesma forma. E o Bahia faturar com isso. E o Bahia faturar com isso, entendeu? Verdade. A valorização das diversas categorias das divisões de base, melhorando as condições de trabalho, que eu acho que é o grande problema que se enfrenta hoje, e aperfeiçoando as qualidades técnicas dos jovens atletas, promovendo premiações por objetivo para os atletas que chegarem às seleções brasileiras das diversas categorias e aqueles também que chegarem ao profissional do Bahia. Seria uma espécie de plano de cargos e salários para motivar o menino da base. Eu tenho que ir bem que eu posso ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-15, para a Seleção Brasileira Sub-20. Ou então eu estou chegando no profissional. Esse atleta que está chegando no profissional, ele tem que ser melhor remunerado. Até porque ele está mostrando que ele tinha condições, né? Ou tem condições técnicas. E a última seria exatamente dizer que o departamento de futebol profissional, que agora não é mais vice-presidente de futebol, não existe mais as vice-presidentes, existem diretorias, departamentos. As pessoas podem estar dizendo, mas Tilemão não está falando nada com relação ao time de futebol. Eu acho que nesse momento, para dar tranquilidade, não causar intranquilidade no elenco, a gente teria que ir pela linha da manutenção, tentando alguns reforços para melhorar a qualidade do time. Você traria ainda para esse campeonato brasileiro algum reforço? Eu ou quem vier assumir vai ter dificuldades, porque no mercado não tem muita coisa sobrando de qualidade. E o tempo curtíssimo para contratar. Agora em setembro o que eu proponho é planejar já desde agora uma reformulação a partir de dezembro. Claro que não vou ficar parado esperando. Se tiver algum bom jogador que a nossa equipe do futebol consiga descobrir no mercado muito difícil nesse momento, porque inclusive você não pode mais contratar jogador de Série A, já estamos na 15ª, 16ª rodada. Fizerem 6 jogos, se não me engano. Eu acho, por exemplo, que a gente tem que ter competência para poder fazer uma boa peneira, uma boa observação com relação ao jogo da Série B.
Porque o jogador que está na Série B, ele quer vir jogar na Série A. Né? Então, talvez esse seja o caminho. Tem um ponto polêmico, Tilemão, que é o seguinte, que aproveitando o jogo, não sei se vai passar as imagens do jogo de ontem agora, tem um ponto polêmico que também repercutiu muito ontem nas redes sociais, é que, por exemplo, um jogador que é controvertido e que a torcida pega muito no pé, e o senhor falou que pensa em manter o time todo, mas, por exemplo, o Souza, que é um cara que está todo mundo reclamando e que parece que ontem ele foi vetado por gripe, estaria mais uma vez enfim, tomando cerveja e tal. Eu também tenho esse desejo. Como é que você vê isso, essa situação? Também tenho esse desejo de tirar algumas peças. Eu vejo que tem algumas peças que não estão rendendo. Mas eu tenho que fazer isso com muita cautela. Não estou dizendo que eu vou fazer, não. Farei. Agora de uma forma diferente. Não é chegar lá e dizer que vai mandar embora, que você... Aí eu vou estar assumindo o Bahia já causando, na minha sentada... Com tranquilidade, né? Não. Na minha sentada eu já crio um débito de 3 milhões de reais. Porque ele tem um contrato até dezembro de 2014. O Neto tem um contrato até dezembro de 2013. Esses contratos precisam ser indenizados. Você não pode botar ninguém para fora sem indenizar. Né? Então eu tenho que arranjar uma forma de que algum clube, com os quais eu já tenho experiência de negociação, consiga absorver esses jogadores, para que eles possam sair sem uma necessidade de você indenizá-los. Porque eu teria que indenizar Souza hoje, mandar embora por 2 milhões de reais e Neto por 1 milhão de reais, pelo tempo de contrato que ainda resta para eles. Né? Que são os jogadores que a torcida tem mais cobrado no sentido de Pega sair. mais no pé. Né? Então eu acho que tem que ser feito, se formos mandar alguém para fora, se formos demitir alguém, com muita responsabilidade. Eu não posso, na hora que eu sentei na cadeira, com tantos débitos que o clube já tem, criar um débito de uma hora para outra de 3 milhões de reais. Chile, eu vi propostas aqui. Hoje eu estou vendo uma proposta de um candidato à presidência do Esporte Clube Bahia. Você eleito em setembro, você precisa de 60 dias para tomar pé. Você já falou. Uns 45 a 60 dias. Isso, 60, vamos chegar em novembro, quase dezembro. Você vai ter só um ano em 2014. Como vai fazer tudo isso? Dito, é aquela história. Se você não pensar que pode fazer, então não se candidate. Então, por exemplo, ontem eu ouvi um comentário de um torcedor lá na sede social. Rapaz, quem é que vai ser esse louco que vai assumir o Bahia com tantos débitos? Quer dizer que o Bahia tem que parar? O Bahia vai deixar de jogar? Vai deixar de ter um presidente? Alguém tem que ser o presidente. Alguém tem que ter a coragem, né, de se lançar candidato e de fato, de direito, assumir a presidência do clube. Então, eu não posso ficar pensando se o tempo é curto ou não. Mas fala pelas suas ideias, não seria interessante esperar um pouco, passar esse 1 ano e 4 meses e assumir depois com Olha, veja bem, mais tempo? Eu entendo que isso é pergunta de um cronista sério com relação a você, eu entendo a sua colocação. Mas você sabe que, infelizmente, em todos os lugares existem os bons e os maus. Se eu deixasse de me candidatar agora, já com 40 dias anunciando as minhas propostas, alguns indivíduos que são inimigos do Bahia, que fazem parte da imprensa, vão dizer, vendeu a candidatura. Como eles já tiveram até o costume de fazer em 2 candidaturas a prefeito de Salvador. Então, eu não vou me submeter a esse tipo de gente. Esse tipo de gente, para mim, é inimigo do clube. Se é inimigo do clube, é inimigo do presidente também, porque o presidente defende os interesses do clube. Então, eu não quero pensar nessa coisa. Eu sou apolítico, não gosto de política partidária, minha política é esportiva. Não tenho aqui nenhum interesse político com relação ao Bahia. Né? Então, eu quero fazer um trabalho de um sócio de 37 anos, efetivamente associado, desde 25 de outubro de 76, né, que tem esse desejo de ser presidente do clube. Agora, não posso colocar os interesses de Tilemon acima dos interesses do Bahia. Primeiro tem que vir os interesses do Bahia para depois os de Tilemon. Então, eu sei que o tempo é curto, mas se você tiver uma equipe competente, não sou eu que vou desenvolver tudo ao mesmo tempo. Aqui 4, 5 coisas podem ser desenvolvidas ao mesmo tempo, a equipe do futebol, a equipe do marketing. Né? Então, eu acho que é possível. Reconheço que o tempo é curto, mas acho que é possível. Com boa vontade é possível. Tem outra coisa também que o torcedor fala muito, não sei se eles viram o senhor falando no Facebook, em algum lugar, mas parece que teria uma proposta, o senhor não falou, então parece que não existe mais. Mas seria a proposta de que o vice-presidente social seria indicado pelas torcidas organizadas. Tem essa história mesmo? Já teve, mas eles mesmos, porque eu tive contato com todas. Alguns deles não acharam interessante a proposta, porque de repente as pessoas vão querer defender os interesses próprios das torcidas. Então é melhor que você apresente o nome. Vocês gostam desse nome? E o nome que eu tenho para apresentar já foi aprovado por quase todas elas. Só que eu não quero antecipar o nome de dirigente, porque se eu não ganhei a eleição ainda, como é que eu posso estar tendo diretoria? Né? Eu tenho que respeitar os adversários, partir para um momento democrático extraordinário, um momento que ninguém viu. Eu estou participando, Nelson, de um momento histórico. Né? Já imaginou? Nunca se viu uma eleição direta no Bahia. Aí Tilemon vai, se lança, sai candidato para a primeira eleição direta, com o sócio do clube votando. Isso é fantástico, rapaz. Tilemon, você tem ligação ou já teve alguma proximidade maior com o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho?
Me bati com ele umas 3 vezes, nesses 6 anos, porque como você, aliás, acho que foi dito que tocou aqui, com o estado de saúde delicado de meus pais, né? Há 15 anos praticamente só cuidava dos meus pais, eu não tinha condições de realmente estar à frente dentro de clube, né? No contato direto. Então, numa reformulação que nós fizemos na empresa, eu fiquei com a administração da empresa, mantendo os contatos com os colegas de fora, os empresários de fora e tal, mas Terceirinho e Guga fazendo o trabalho de contatos com os jogadores. Então, Terceirinho e Guga sempre se batiam com o Marcelo Guimarães Filho. Eu vi Marcelo Guimarães Filho 3 vezes, uma no estádio Pituaçu, bom dia, boa tarde, não me lembro se foi, aliás, boa tarde, boa noite, se o jogo foi de tarde, foi de noite. Vi também na festa dos 12 anos da Rádio Metrópole, na Livraria Cultura. Tive a oportunidade também de boa noite, porque a festa foi de noite. E acho que só uma na festa da Federação Baiana de Futebol, dos melhores do Campeonato Baiano. Foram as 3 únicas vezes. Eu inclusive, me lembro que eu lancei aqui um desafio no último programa que eu participei, que trouxesse aqui Marcelo Guimarães Filho, trouxesse aqui Alex Portela Júnior para dizer qual foi o contrato de jogador que eu negociei com eles na gestão deles. Nenhum. Então, efetivamente, eu não tenho contato com nenhum dos dois. O Bahia venceu... Ou mais precisamente, o Marcelo Guimarães Filho, como você perguntou. Nelson Barros Neto, uma pergunta para o nosso candidato? Aproveitando o ensejo de, como diria o outro candidato, o Wander seria dispensado por deficiência técnica na sua gestão? Acho que... Não que seja uma sumidade, mas foi estranha essa história. Foi estranho, sim, sem dúvida nenhuma. Não, mas é isso. Eu acho que eu queria que já falou sobre as perguntas que eu ia perguntar. Eu acho que talvez uma pergunta que você também já falou, mas é que nesse momento de mudança no Bahia, de democracia, de o Brasil inteiro se olhando para o Bahia, ficha limpa, etc., remuneração para o presidente, você pode comentar se você concorda. Isso, tem muita gente perguntando sobre esse assunto. O presidente do Vitória deu entrevista recente dizendo que era contra e tal, e muitos cronistas como o Juca Kfouri dizem que é hipocrisia, porque o cara assina um cheque de 10 milhões e ao mesmo tempo não ganha nada, como é isso? Então, abre porta eventualmente para polêmicas e desvios. Seguinte, Nelson, eu acho que para uma dedicação exclusiva, realmente é necessário. E o próprio estatuto já diz que pode, né? Uma coisa é se o presidente precisa. Eu acho que eu construí já um patrimônio que eu posso pegar o meu salário ou aplicar no próprio Bahia ou doar para a Irmã Dulce. Mas que tem a obrigação de receber, tem. Porque para justificar. Esse lado de dizer, eu não recebo e recebe por fora, não é o caso de Alex, pelo amor de Deus, não estou falando coisa de Bahia. Uhum. Né? Eu não recebo salário e depois desvio um bocado, não faz sentido, né? Eu gostaria de saber do Tante Lemon o pensamento sobre... Você como Bahia, né? Você está demonstrando que é Bahia, que você ama o Bahia já há tantos anos como sócio do clube. Seu pensamento, se você estivesse de fora hoje aqui, do lado da imprensa, sobre os outros candidatos. Né? O Rui Cordeiro, o Binha do São Caetano, que é candidato também, a gente tem que falar, porque o Binha é candidato à presidência do clube, o Fernando Schmidt e ainda o Evaldo Jorge. Quando o Tilemon falou sobre o Mundo Plaza, que tem muitos, parece que tem menos cadeira do que gente, no vídeo que foi gravado de Binha, lá que foi no Mundo Plaza. No YouTube, nada, tinha um entre e sai muito estranho, parecia que tinha 200 pessoas ali. Não, e depois mostraram uma foto do ex-presidente no mesmo local. Né? Olha, eu não gostaria aqui de tecer comentários a respeito dos outros, na ausência deles. Mas Rui Cordeiro já foi vice-presidente patrimonial de Maracajá, já foi também de Petrônio Barradas, fez realmente oposição ou faz oposição, mas começou a ser uma oposição mais firme depois que levou covardemente um soco na cara, né, de das pessoas ligadas a Marcelo Guimarães Filho. Mas ele já foi. O novo aí, houve uma reunião de conselho que ele foi agredido covardemente. Se a agressão mesmo física. Física, deram um soco nele. Não sei nem se pegou direito, mas... Ele falou aqui, inclusive. Então isso é uma coisa covarde que é inaceitável, né? Daí ele começou a ficar mais cão raivoso, né, com relação aos Guimarães. Mas ele já tinha participado de outras diretorias do clube. Novo, só tem Tilemon. Schmidt já foi candidato, já foi presidente. Agora é candidato 40 anos depois. O Evaldo é novo também. O Evaldo eu soube que vai renunciar hoje. Olha, não vai desistir da candidatura hoje. Da candidatura. É o boato que está nos meios dos bastidores esportivos, né? Então, Schmidt já foi presidente há 40 anos atrás. 40 anos atrás, o futebol era dirigido de uma forma. Hoje é totalmente diferente. E os debates vão mostrar que eu tenho condições de fazer um melhor trabalho porque eles não conhecem o clube profundamente, né? Como o próprio Rui disse aqui, que 6 meses era o suficiente, que ele queria realizar o sonho. Olha, isso é uma piada, uma brincadeira. Estão brincando com o Bahia, essa é a grande verdade. Eu repito, Juliana, eu não sou político, sou apolítico, mas quero lembrar uma coisa do torcida do Bahia. O Bahia, nos últimos 40 anos, foi dirigido por políticos.
apenas em um determinado momento, teve um momento bom que foi o título de campeão brasileiro de 88, mas são 40 anos dirigidos por políticos. O torcedor do Bahia agora tem a chance de escolher o novo ou passar de um partido para o outro. Então, ele opte e veja, analise a situação, né? A situação em que o Bahia se encontra hoje, com essas acusações de desmandos, de desvios e tal. Será que políticos ainda conseguiriam resolver essa situação quando tem que ter aquele jogo de cintura e tal? Eu não tenho que ter jogo de cintura com ninguém, eu tenho que tomar as minhas decisões de acordo com a minha consciência e pensando sempre no que for melhor. Então, a proposta é essa: escolha o novo ou permaneça com os políticos dirigindo o Bahia.